Abençoado e abençoada com todas as bênçãos, este é um dia precioso, maravilhoso, seja ele à tarde, à noite, de manhã, não importa, o dia é ótimo. Receba esta palavra. E recebo também que você já está inscrito no nosso canal Crescendo em Graça Brasil, que agora vai ter mais um tema importantíssimo para você, e se você não é inscrito ainda, eu não sei o que você está esperando. Você está esperando o quê? Que eu mude o nome do canal? Não. Inscreva-se no canal para você crescer em graça e apostolado, para você entender os mistérios do Evangelho da Graça que muita gente já está entendendo. Só falta você. Vamos lá, ativa aí o sininho, inscreva-se no canal e ativa o sininho para você já ir recebendo os temas. Estamos animados para fazer esses temas, porque são temas preciosos, como o de hoje. A fé em Deus versus a fé de Deus. Mas tem diferença? Muita! O objetivo desse estudo é exatamente mostrar para você a diferença entre as duas fés, ok? A fé em Deus, que é a fé que parte do homem como livre-arbítrio que ele não tem para crer em Deus, mas não da maneira correta. Crer em Deus da boca para fora. Muita gente crê, até o diabo quando era vivo, diz lá o Tiago, que quando o diabo era vivo ele também cria. Os demônios, quando eram vivos, também criam e até estremeciam. Muito bem. E a fé que Deus imputa em seus filhos, estabelece em seus filhos, por predestinação. Não é o homem que aceitou Jesus, eu tenho fé para aceitar a Jesus. Nada disso. Ninguém tem fé para aceitar Jesus. É Jesus que nos aceitou, é o Senhor que nos aceitou e que nos elegeu. E veja que o entendimento destas duas fés podem afetar completamente a sua maneira de entender a Bíblia, Deus e tudo mais. Vamos para o primeiro ponto. É um estudo curto, mas muito objetivo. Primeiro ponto, a fé em Deus pelo livre-arbítrio do homem. Tiago 2,17. Eu vou ler Tiago aqui, tá? Porque é ele que entra com essa história de fé pelo livre-arbítrio. Fé com obras. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tem obras, é morta em si mesma. Olha que tremendo. Ou seja, o homem tem que, para dizer que ele tem fé em Deus, ele tem que provar para Deus que ele tem fé. É a fé com obras religiosas. Aí é que está o problema, não é? Isso acontece muito no espiritismo. Veja só. Ou seja, Tiago ensina que a fé que parte do homem para com Deus tem que ser comprovada por obras religiosas e humanistas. Qualquer dia nós vamos fazer um estudo aqui sobre o que significa humanismo. Você vai ficar de queixo caído. Humanismo. O que é humanismo? É quando o homem começa a valorizar o homem, o próprio homem. São filósofos, ateus, são pessoas que pensam muito, pensam tanto, que acabam valorizando demais o ser humano e esquecem de Deus. Isso é humanismo. Mas a gente vai falar sobre isso outra hora. Tiago ensina que a fé que parte do homem para com Deus tem que ser comprovada por obras religiosas e humanistas. Como? Por exemplo, caridade. Você tem fé em Deus? Então você tem que ajudar o próximo. Você tem fé em Deus? Então você tem que fazer sacrifícios. Então você tem fé em Deus? Você tem que ajudar as pessoas. Isso é próprio do sistema religioso. Mas não está certo isso? Está errado isso? Não está errado isso. Mas você não vai conseguir salvação e não vai conseguir o que você necessita fazendo isso. Não é isso. Aí é que está a diferença. Não é ter fé em Deus, eu tenho fé em Deus, então eu tenho que, para mostrar para Deus que eu tenho fé, eu tenho que ajudar meu próximo, eu tenho que entrar numa de humanismo. Não. E eu vou te mostrar depois. Mas ainda nesse ponto, o humanismo diz assim, por exemplo,
O próprio Tiago falava isso. Abraão foi provado nas suas obras, ele disse que teve fé em Deus, mas ele teve que fazer o sacrifício e dar o Isaac lá. Ok? Ele teve que entregar o seu filho. Foi ali que Deus abençoou Abraão quando ele entregou o filho. Negativo. Negativo. A fé que Abraão teve para entregar o filho dele não foi uma fé baseada na sua fé de Abraão. Foi a fé baseada no que Deus colocou no coração dele. Essa é a diferença. Tá certo? Essa é a diferença. A Raabe era uma prostituta que colocou os dois espias, mandou os espias que estavam chegando por outro caminho para que eles não morressem. A Raabe, mesmo sendo uma prostituta, ela fez uma obra de caridade maravilhosa diante de Deus e por isso ela foi salva. Não, ela foi salva porque ela era uma predestinada mesmo e pelo fato de ser predestinada, ela fazia boas obras. E não são obras religiosas, não são boas obras religiosas. É muito importante que você entenda isso. Veja só, o sistema religioso, especialmente o espiritismo, muitos catolicismos e até no protestantismo acontece muito disso. A pessoa está precisando de ajuda, vamos ajudar ela com uma cesta básica. Está errado? Não. Mas vamos ajudar ela com a cesta básica, por quê? Porque eu creio em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ajudar essa pessoa. Você quer ajudar essa pessoa? Fala a verdade para ela. Fala quem ela é. Mostra a verdadeira identidade dela. Nós vamos falar sobre isso já já. Veja o que diz Paulo sobre esse assunto. Olha, tem um texto aqui tremendo sobre o que Paulo diz falando sobre isso. Você sabia que a fé em Deus... Eu não vou falar, eu vou ler aqui para você. Hebreus 6:1. Portanto, Paulo disse aos hebreus, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. Olha, da doutrina de Cristo. Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, hein? Mas de que Cristo? Jesus de Nazaré que vivia lá antes da cruz. Ok? Vamos adiante à perfeição. A perfeição não está na doutrina de Cristo antes da cruz. A perfeição vai estar na fé em Cristo ou de Cristo depois da cruz. Não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. E aí ele vem com batismos, imposição de mãos e outras coisas mais. Ou seja, abençoado, tem uma novidade para te contar aqui agora. Tem uma novidade para te contar tremenda. Sabe qual é? É que a fé em Deus, antes da cruz, é um rudimento da doutrina de Cristo. O apóstolo Paulo ensina que a fé em Deus, partindo do livre-arbítrio do homem sem eleição, é um rudimento que deve ser deixado quando se amadurece na verdadeira fé que Deus imputou naquele que ele elegeu. Se você é um eleito de Deus e está com a tua fé em Deus ainda, impondo a tua fé em Deus e não deixando que Deus estabeleça a fé dele em você, você está em rudimento de obras mortas. Isso é uma obra morta. Isso é religiosidade. Ora, eu posso dizer por mim. É claro que eu tinha fé em Deus. Muita gente aí fora tem fé em Deus. O que é ter fé em Deus, segundo o livre-arbítrio do homem? É crer que Deus existe. Crer que Deus existe. Olha, todo mundo crê, menos os ateus. Menos os humanistas, que hoje em dia estão dizendo que o que existe é a matéria, o que existe é o palpável, o que existe é o homem. O homem existe. O homem existe. Então é importante que o homem que existe, então, que ele prevaleça e que ele seja o protagonista da história. Deus fica de lado para muita gente hoje em dia. Hoje em dia existe uma filosofia humanista dizendo que o homem é que é importante para a sociedade. Nós temos que valorizar sempre o homem, humanismo. A caridade, ajudar o homem, ajudar o próximo, não é? Valorizar todo mundo como sendo igual. E Deus estabeleceu diferenças. Não somos nós que estabelecemos diferenças. Deus estabeleceu as diferenças. Veja só a importância disso aqui. O apóstolo Paulo ensina em Hebreus 6:1 que a fé em Deus, que é o homem que põe, que estabelece, partindo do seu próprio livre-arbítrio, ainda que ele não seja eleito, é um rudimento que deve ser deixado quando se amadurece na verdadeira fé que Deus imputou naquele que ele elegeu. Se você é um eleito de Deus, você não precisa da fé em Deus. Você precisa da fé de Deus que está em você.
e você ainda não descobriu isso. A maior ajuda que se pode dar ao próximo é revelar a ele a sua verdadeira identidade, abençoado. Porque aí, quando aquele que é um ladrão, viciado, beberrão, ou qualquer um mesmo, aparentemente que não tenha muitos defeitos, quando ele descobre sua verdadeira identidade, ele vai dizer, agora sim eu entendi. Como eu fiz isso. Eu pensava, filho, eu estava com um diplomão debaixo do braço de teólogo batista, eu estava com o diplomão debaixo do braço, eu achava que eu era agora ia ser o dono da cocada preta. Só que, não. Num belo verão de 1996, eu fui confrontado com a minha verdadeira identidade e eu falei, mas como é que eu não descobri isso? Porque eu não estava usando a verdadeira fé, estava usando a minha fé para entender a Deus. E para entender a Deus, para crer no verdadeiro Deus, eu tenho que entender a fé dele, que está em mim agora. Vamos para o ponto 2. Estamos falando aqui de a diferença entre a fé em Deus, que o homem manifesta ter, e a fé de Deus, que precisa estar em mim para crer no verdadeiro entendimento de Deus. Ponto 2. A fé de Deus imputada por predestinação. Essa é a fé que nos interessa de verdade. Vamos a Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Aqui mata tudo, mas a gente vai com mais textos. Porque por graça sois salvos, disse Paulo aos Efésios, por meio da fé, e isto não vem de vós. Quebrou as pernas, né, abençoado? Pois é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas tem gente que se gloria nisso? Se tem. O cidadão está dentro da igreja, lá na sinagoga dele lá. Estou aqui, vou fazer um jejum, e pelo meu jejum eu serei abençoado. Pela minha fé, eu tenho fé que eu vou conseguir. Sua fé? Não. Por graça sois salvos, por graça. Por meio da fé de Deus, não é da sua. A explicação está logo em seguida. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé dom está em você? Eu recebo. Se não estiver, não adianta nada você ter fé. Olha o que eu estou falando aqui agora. Se a fé de dom de Deus não estiver em você, a tua fé não serve para nada. Você não vai ser salvo por ela. Você vai ser salvo pela fé de Deus. Gálatas 3, 23. Paulo diz aos Gálatas, antes que viesse a fé, estávamos confinados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que seria revelada. Vou ler de novo. Mas antes que viesse a fé, a verdadeira, a fé de Deus, manifestada em nossa mente, estávamos confinados, confinados, que nem gado, sob a lei. Confinado quer dizer preso, sem olhar para o lado, confinado, não tinha para onde ir, não tinha o que pensar, não tinha no que crer. Encerrados para aquela fé que seria revelada. A fé que chegou a mim em 1996. A fé que me chegou nesse ano, na qual eu estou e agradeço ao Senhor por ter me revelado esta fé, senão estava pagando o preço até hoje. Efésios 4, 5, o apóstolo Paulo diz o quê? Um Senhor. Quantas fés? 2. A sua e a de Deus? Não. Um Senhor, uma fé, a de Deus, e um batismo. Não precisa falar mais nada, né? Romanos 3, 21 a 28, e este é o texto com o qual nós encerramos esse estudo. Mas agora, Paulo disse, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, testificada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus por meio da fé de Jesus Cristo. A justiça de Deus, ela foi estabelecida na terra, na sua vida e na minha vida, por meio da fé de Cristo, que Ele deu para mim. Não é por meio da minha fé, não. Para todos os que creem nele. E quem é que crê nele? É aquele que diz, quando o pastor fala assim, quem quer receber Jesus no seu coração? Não. Tem muita gente que levanta a mão com medo de ir para o inferno, com medo do diabo, mas não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem quem é Deus, não sabe, jamais saberá.
Existe filho da perdição que levanta a mão, vai na frente, depois desaparece da igreja, não aparece nunca mais. Naquela noite ele estava com medo, estava assustado, ele acordou mal, foi para a igreja, o pastor começou a dizer que ele podia morrer naquela noite ali atropelado no meio da rua e podia ir para o inferno. Aí ele ficou com medo, levantou a mão. Não é por levantar a mão, é porque a tua mente foi iluminada, porque Deus abriu os olhos do teu entendimento para você crer naquilo que Ele quer que você creia. A justiça de Deus se manifestou testificada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus por meio da fé de Jesus Cristo, glorificado. Para todos os que creem nele, porque não há diferença, porquanto todos pecaram e exstituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça na redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus pôs por propiciação por meio da fé em seu sangue, para manifestar sua justiça por ter remido em sua paciência os pecados cometidos anteriormente, com o propósito de manifestar neste tempo sua justiça, a fim de que ele seja justo. Quem? Cristo. E o que justifica ao que é da fé de Jesus. Você é de Jesus? Abba Pai, porque você é da fé dele em você. Ele colocou a fé dele em você, por isso você foi justificado. Onde, pois, está a jactância, ou o orgulho, a arrogância? Fica excluída. Por qual lei? Pelas obras? Não, senão pela lei da fé. Então, ao contrário de Tiago, Paulo diz o quê? Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras da lei. Sem caridade, sem ajudar o próximo. Ah, mas que maldade, o próximo precisa de ajuda. Ué, vamos ajudar o próximo. Mas a maior ajuda que eu posso dar para o meu próximo não é dar uma cesta básica que vai acabar dali a 2 dias para ele. Não é. Senão vou ter que preparar uma cesta básica todos os dias, a cada 2 dias, para entregar para ele. E eu vou acostumar mal ele, porque ele não vai querer saber quem ele é. Eu tenho que mostrar para ele quem ele é. Esta é a verdadeira fé. Abençoado, a fé de Deus em você é a verdadeira fé. Então, esta diferença agora, concluindo, entre a fé em Deus e a fé de Deus, qual é a diferença? Se você é um eleito, você tem a fé de Deus. E se você não sabe o que é isso, é porque ela não foi ativada em você ainda, é preciso ativá-la. Conhecendo a verdadeira graça, conhecendo o Evangelho da graça de Deus, que você pode assistir todos os mais de 130 temas que estão no canal Crescendo em Graça Brasil. Vá lá e assista, ouça, pegue a apostila, leia, compare os textos, os versos bíblicos. A fé em Deus, a sua fé pessoal, não serve para isso. Ela serve para muitas outras coisas, mas não serve para te salvar, não serve para te fazer entender as coisas, não serve para renovar a tua mente. Somente a fé de Deus é que pode renovar a nossa mente como renovou a minha. Essa foi uma pequena explicação pessoal, um pequeno comentário nesse estudo a respeito dessas duas fés. Tem muita gente que acha que a fé é você que vai conquistar. Não, você não conquista a fé. Se a fé não foi imputada em você, você vai usar somente a sua fé. Você tem fé para muita coisa. Para acordar de manhã cedo para ir trabalhar. Você tem fé para muita coisa, mas não para ser salvo. Não para crer no Deus verdadeiro que a graça te ensina qual Ele é e quem Ele é. Por isso, amado, abençoado com todas as bênçãos. Você quer um conselho, uma sugestão? Conselho não, uma sugestão. Procure compreender melhor o que é o Evangelho da Graça. Renove a tua mente com esta informação que eu estou te dando e com todas as outras informações que eu recebi também. Eu recebi do apóstolo José Luiz de Jesus Miranda essas informações. Há muitos anos atrás e continuo recebendo informações dele até o dia de hoje. E não me canso de receber porque é graças a estas informações que eu estou podendo compartilhar com você também. Senão, onde eu estaria? Aceitando Jesus no meu coração e levando outros a aceitar também, coisa que não acontece, não existe. Até lá, até nosso próximo vídeo, que já está sendo preparado e que vem aí com outra coisa bem tremenda também. Logo, logo a gente vai se encontrar. Até lá, abençoado com todos.
Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.